Welcome to the episode number 5 to the Artist Cut. As you know, this podcast is a bilingual podcast, and today the episode will be recorded in Portuguese. Olá a todos, comigo hoje eu tenho uma pessoa bastante especial e que foi um requisito de muitos dos nossos amigos e familiares e conhecidos a ter aqui neste espaço, com um setup especial, com um momento especial. Ahm, Alguém que eu partilhei a minha vida há mais de 20 anos, Célia Gomes. Bom dia! Bom dia. Porque Célia Gomes e não Célia Araújo? Isso agora. Não, eu acho que eu já tinha um nome bastante comprido e achei que na altura achei que não fazia sentido. Até porque como quando nós agregamos o nome do marido, as pessoas têm por norma achar que, sem isto parecer assim muito mal. Só eu acho que eu não calhou, eu gosto do meu nome e eu acho que na altura não fazia sentido, nós somos um casal, eu acho que não te pertenço nem tu me pertences a mim, acho que é mais isso. Então acho que foi o dizer, acho que as pessoas usam o último nome do marido como se fosse um pertence e eu acho que não fazia sentido na altura. É, foi só para me meter contigo agora. Hum, deixaste-me nervosa. Tu consegues entender porque é que as pessoas que nos conhecem e que lidam connosco na nossa vida profissional e privada acham que tu devias estar aqui num podcast que é direcionado para a arte e direcionado para artistas? Tu consegues entender porque é que as pessoas acham que a Célia é uma espécie de um convidado mandatório, tanto que é que eles pediram para tu estares aqui? Eu entendo, entendo porque acho que as pessoas querem saber quem está ao lado do artista. Por acaso eu discordo disso. Eu acho que eu entendo porque é que as pessoas pedem, porque as pessoas têm curiosidade em entender a conexão que nós temos, que trespassa o lado de sermos o marido e mulher. Eu acho que as pessoas querem conhecer a dinâmica, porque algumas já nos viram a trabalhar juntos e entendem que essa dinâmica faz sentido. Todas as pessoas têm curiosidade, é isso? Acho. Acho que as pessoas têm curiosidade em ouvir o que é que tu tens a dizer, em ouvir qual é a tua opinião sobre as coisas, porque tu partilhas isso com muito uma pequena porção de pessoas, Sim. mas acho que as pessoas querem saber, acho que as pessoas têm interesse em ouvir-te, porque onde tu estás, normalmente as pessoas têm um carinho muito especial por ti, têm o respeito a nível do trabalho, e eu acho que é interessante as pessoas saberem disso, por isso é que eu acho que as pessoas que falaram, e porque tu és conhecida por ter essa energia de furacão à volta, e eu acho que também é importante que as pessoas entendam que existe muito, mas muito mais do que só Existe uma outra isso, Célia. e eu entendo que o facto das pessoas acharem curioso, nós temos um espaço onde tu pudesses falar, e eu entendo porque é que as pessoas dizem, e tanto que entendo, porque aqui há uns dias estávamos aqui sentados, eu costumo-me sentar aí nesse sítio, não é? Tu costumas-te Uhum. sentar aqui, e estávamos a conversar sobre do facto de tu estares aqui e quereres, no fundo, dar às pessoas matar a curiosidade dessas pessoas. E no meio dessa conversa tu disseste uma coisa que fazia todo sentido e eu vou dizer o que é que tu disseste. A minha pergunta era: o que é que tu achas que este espaço permite? E tu respondestes: um artista é alguém que, ao criar arte, passa as suas emoções para criar aos outros sensações. Sim. Tu não achas que fazes isso? Eu sim, claro que sim, não é? Até porque quando, o trabalho se proporciona, o nosso trabalho, não é? A minha função, quando estou a ajudar no que é necessário, é isso, é transmitir uma emoção nas pessoas, não é? Então, quando eu me proponho a trabalhar contigo, é isso que a gente quer passar. Então faz sentido estás aqui. Se calhar faz. Não é se calhar, tenho a certeza que faz. Tanto que faz que quando nós começamos a receber as pessoas a dizer: o Ricardo, tens de ter a Célia lá, nós precisamos de ouvir a Célia. Então, toda a gente te ouve, onde tu vais, tu não passas despercebida, toda a gente te ouve, toda a gente te conhece, toda a gente sabe muito bem aquilo que tu és como pessoa. O que eu acho que as pessoas não sabem é a parte que
eu tenho a felicidade de partilhar contigo a vida há muitos anos e essa parte as pessoas não sabem. E eu acho que é isso que poderá Mas ter interesse. essa Célia, só algumas pessoas é que têm mesmo acesso. São pouquinhas pessoas mesmo. E por ser pouquinhas pessoas têm acesso a essa Célia. E eu acho que existe uma diferença entre amar alguém e construir uma vida com alguém. O que é que tu aprendeste sobre isso estes 20 e tal anos que nós estamos juntos? Entre o período eu amo-te e a vida que nós construímos até agora, o que é que tu aprendeste? Porque amor só não chega, não é? Eu costumo dizer muito isso, o amor só não chega, nós acho que somos muito cúmplices, né, acho que os nossos além de sermos 2 pessoas completamente diferentes, porque eu acho que somos 2 pessoas completamente diferentes, hum, amor só não chega, tenho amor, admiração, acho que é isso, acho que nós temos admiração um pelo outro, em perspectivas diferentes, acho que cumplicidade é necessária. O respeito é muito importante para nós, mas eu acho que nós os 2 nos completamos muito nesse ponto. Eu acho que nós crescemos os 2 juntos, ao longo destes 20 anos. Nós não eu sinto que nós não ficámos presos a uma época. A gente foi se adaptando até pelos nossos, objetivos de vida, e eu acho que é isso, é adaptação, cumplicidade. Eu acho que isso a gente tem de sobra. Quando nós nos conhecemos não existia nada disto. O Ricardo tinha acabado de sair da escola de artes, estava a descobrir a vida toda ela numa fase adolescente, né? Acho que eu tinha Mas o 17. Ricardo já tinha arte com ele, até porque quando eu conheci o Ricardo, Não estavas aqui a falar de mim, estavas aqui a falar. naquela eu lembro-me na altura tinhas uma banda com os teus amigos e esse Ricardo, cheio de arte, já lá estava, porque eu lembro perfeitamente de ir assistir a um dos vossos ensaios. E o sítio onde vocês ensaiavam, não é a sala onde vocês ensaiavam, toda ela tinha uma decoração do Ricardo. Arte. Arte, toda ela tinha arte. Só eu acho que aí eu já sabia com quem eu estava. Então, desde esse dia, no dia em que tu vieste à nossa sala de ensaios e tinha para lá umas coisas feitas por mim, Uhum. algumas coisas tinham vindo da escola, outras coisas tinham sido feitas só por experiência. Tu alguma vez imaginaste que nós íamos, para além de sermos marido e mulher, imaginaste a trabalhar ao meu lado, imaginaste a ter esta função de apoio? Não é só de apoio, tu também tens uma função de destaque, mas maioritariamente de apoio, na verdade. Sim, mas foi a isso que nos propusemos um ao outro. Acho que quando a gente fomos viver, juntos, e decidimos, como eu costumo dizer, juntar os trapinhos. Eu acho que foi isso que me propus, que foi, estar lá para ti e como tu estás muitas vezes para mim, é como eu costumo dizer, são situações diferentes, mas, é isso, é companheirismo, acho que é quando a vida evoluiu, não é? Ninguém imaginou que hoje íamos estar aqui os 2, não é? Eu nunca imaginei. Até porque nós já tivemos muitos trabalhos na nossa vida, fizemos nós tivemos mil e uma, profissão, hum, mas acho que o propósito era só um, no fundo, lá no fim há só um propósito, Que é? que o que for lá no fundo, nós os 2 desejamos, individualmente ou mesmo, a nível casal, esteja lá para nós. Hoje pode ser uma coisa, amanhã pode ser outra. Eu sou muito nós somos muito assim. E acho que é isso que às vezes desperta a curiosidade nas pessoas. E, o Apolo está aqui, para quem não consegue ver o Apolo está todo ele aqui, para quem consegue ver metade do animal. Por isso é que eu estou aqui a dar um bocadinho de miminho para ele, porque é um bebé, é um bebé grande. Hum, mas, é é aquilo que eu costumo dizer, a vida não é só uma coisa, daí já estávamos a dizer que já tivemos mil e um, trabalho, profissões.
porque hoje o objetivo é um, não é? Diremos hoje é um objetivo. Daqui a 2, 3 anos, se calhar o objetivo já não faz sentido e será outro. Nós somos os 2 muito assim, nós somos muito para nós, nunca chega. Nós queremos sempre evoluir, queremos sempre mais, nós somos muito criativos nessa parte. Sim. Tu mais do que muito mais do que eu, mas eu acho que é essa a curiosidade de as pessoas acharem às vezes que a gente não chega lá e a gente é um bocadinho teimoso. Então vamos assumir que para mim, para ti, o propósito é fazer o que tiver ao nosso alcance Sermos felizes no momento, eu acho para que sermos faz felizes todo o no sentido. momento, né? Então, Sim. baseado até nisso, hum, quando é que tu percebeste que o Ricardo, que tinha 18, 19 anos, que fazia fotografias, deixou de ser o Ricardo que olhava para aquilo como um hobby e passou a ser o Ricardo que respirava tudo aquilo que tinha à volta e tecnicamente passou a ser o propósito para mim, que tu abraçaste, na verdade, né? Tu abraçaste o meu propósito, mas quando é que tu entendeste isso? Em que momento da nossa vida é que tu entendeste que o nosso casamento envolvia se calhar um propósito até mais individual do meu lado, porque não necessariamente que tu não tenhas um propósito, mas o teu propósito eu sinto muitas vezes que foi abraçar o meu propósito. Uhum. E o meu propósito passa por nós termos a nossa família, por nós constituirmos a nossa família, mas passa muito pelo sucesso da, da minha vida como artista ou como fotógrafo. Quando é que no momento em que tu sentiste que essa viragem, que tu percebeste, ok, hum, é isto que vai acontecer, tu tens ideia de como é que foi essa. Porque eu, sinceramente, acho que tu entendeste isso muito mais cedo do que eu. Eu acho que eu entendi desde o momento que te conheci, porque é aquilo que eu estava a dizer, eh, tu já eras, essa pessoa. Mas tu sempre Tu sempre acreditaste muito tu mais em mim do que eu. eu acho que tu tinhas dúvidas, mas isso são dúvidas que já tu tinhas, acho que tem a ver com a parte do Ricardo criança, adolescente. hã, eu sempre fui mais, proativa, é do tipo: "Será se é isso que tu queres, let's go and do it", como dizemos em bom Por isso é que eu inglês. acho que o teu propósito sempre foi agarrar o nosso propósito. Porque É o nosso propósito, no fundo, hum, para mim, hã, para mim o importante é que sejamos todos bem-sucedidos. bem-sucedidos, desculpem, bem-sucedidos, cá em casa, cá em casa. Eu acho que as nossas 4 paredes é o mais importante. O mundo lá fora é só o mundo lá fora, é um barulho. E portanto, tudo que dentro destas 4 paredes, nós como pessoas, quanto o nosso filho, e quanto eu, desejamos ou teremos um objetivo, o importante é que seja, feito ou pelo menos tentar. Acho que quando a gente tem um propósito na nossa cabeça, a gente deve pelo menos tentar. Hum, a falha nesta casa nunca foi um problema, porque, acho que nunca é falhar. Eu acho que é importante Acho que aproveitar é este eu acho que é importante aproveitar este espaço, visto que isto para mim também, e eu falei contigo sobre isso, de ser eu considero que isto poderá ser uma espécie de um documentário para o nosso filho, mais tarde uhum. poderá ver, ou um de nós, quando um de nós partir. Hum, eu acho que as pessoas não conseguem entender quando as pessoas veem a Célia a chegar ao set e ser aquela luz e energia, as pessoas não conseguem entender o quanto é que tu abdicas da tua vida Hum. para aquele momento. Não é abdicar. Eu não acho que seja abdicar. Eu acho é que existe, como é que eu hei de explicar isto de uma forma explicável? Que Eu as pessoas não veem o que tu a sim, parte. mas eu não acho que seja abdicar, porque eu não estou a deixar de fazer nada para estar contigo, até porque estar contigo, para mim é tempo, que passamos juntos, não é? Tipo, para mim não é um sacrifício.
digamos, não é? Não é um sacrifício, é a mesma coisa quando levo o Gustavo ao futebol, para mim não é um sacrifício, eu estou a fazer algo que Mais uma vez, estás tu a dedicar ao propósito. mas não tem nada, eu não acho nada de errado nisso, Também não é errado, até é a porque tua quando eu quero, dedicação. quando eu digo assim: "Eu hoje não posso, eu tenho que tirar um momento para mim", vocês geralmente respeitam, vocês respeitam, hã, portanto, acho que isso, eu não sou, eu sou a pessoa que se calhar vos move mais, não é, porque eu sou a doida da casa que diz: "Oh, queres fazer isso? Então bora lá experimentar, se der errado depois a gente depois resolve". Tu sempre acreditas nos outros primeiro que os outros, e eu não vejo isso só comigo, vejo isso com outras pessoas também que me Eu geralmente sou rodeiam. assim, em Mas tu geral. acre e não acreditas em ti, nada do que tu fazes? Não, eu acredito em mim, eu acredito em mim, eu tenho, mas há aquela Célia que ninguém conhece, não é, não seres tu, aquela Célia. A Célia mais calma, a Célia melancólica, que existe, não é? Tipo, acho que isso é inevitável, acho que todas as pessoas têm mais que uma, eu não diria Não digas versão, diz momentos. momentos, Momentos, porque exatamente. acho que versão é outra Eu coisa. até ia dizer personalidade, mas não tem nada a ver com isso, é momentos. Há momentos em que eu preciso da minha paz e do meu sossego e da minha calma, mas geralmente quando eu estou rodeada de pessoas, ou quando estamos com pessoas, seja a trabalhar, seja com amigos, eu sou aquela Célia, eu sou a Célia. Eu sou feliz da maneira que eu sou, então eu sou assim toda extrovertida, eu falo muito, eu falo alto, hum, e, e, isso faz de mim naquele momento muito feliz. E em casa a mãe às vezes é uma mãe, muito, a Célia é uma pessoa também muito extrovertida, porque nós somos os 3 muito brincalhões dentro de casa, mas depois existe aquela mãe que está cansada, está exausta, não deixa de ser uma mãe, a mãe, Happy, que a mulher Célia Happy, Então deixa-me feliz que está a todo momento, muitas vezes também não está deixa-me feliz. perguntar uma coisa então nesse sentido. Toda a gente te conhece com essa energia, são poucas as pessoas que te As conhecem pessoas não mais. entendem que carregar muita energia às vezes Sim, também é um bocadinho difícil. e era exatamente aí que eu ia chegar. Hum, quando tu estás sozinha, quando tu não precisas apoiar ninguém, quando tu não precisas de viver hum, para a família, para os amigos, para as pessoas que te rodeiam, quando tu estás sozinha, quando tu tens os teus momentos de introspeção, o que é que tu pensas? O que é que tu sentes nesses momentos? É assim, eu costumo dizer que eu tenho um pequeno problemazinho, que é mesmo quando eu esteja sozinha, a minha cabeça não para. Então eu tenho muitos, hum, pensamentos. Esta cabeça aqui, assim, aqui dentro desta caixinha, é uma caixinha que não para, está sempre em movimento, está sempre em constante movimento. Ah, Quando eu estou sozinha e sem ninguém, eu gosto simplesmente de estar só. Às vezes eu não preciso de muito, eu preciso só de silêncio. E o silêncio às vezes para mim é satisfatório. Então, Como eu costumo dizer que eu tanto consigo estar no meio da multidão e feliz e contente como eu sozinha, estou ok, sem fazer nada. Às vezes aquele momento só de estar. Essa e o que, Célia é uma Célia que existe, o é que é uma que tu Célia no fazes? silêncio. Ou o que é que tu fazes com esse silêncio? Pois. Porque é muito difícil, até tu, quando estamos aqui os dois, é muito difícil estar em silêncio, certo? Não que tu não estejas bem com o silêncio, mas eu sei o quanto difícil é para ti estar com o silêncio. A não sei se estejas a prestar Eh, atenção a Exatamente. qualquer Eu coisa. se eu precisar do silêncio, é sinal que a Célia precisa de Mas o que é que tu fazes com isso? O que é que tu fazes não com esse sei. silêncio? Esse silêncio faz-te Eu tenho repensar as tuas atitudes? exatamente, tenho debates comigo mesma, E barulhentos. como nós sabemos que essa tua mente, ou como eu sei especificamente que essa tua mente é um turbilhão de energia, um turbilhão de pensamentos, tua mente é uma espécie de latas empilhadas sempre a cair, um dominó de latas sempre a cair. E tu tendo essa mente, e eu que sou um bocadinho diferente ao público, mas que em casa sou muito mais o turbilhão que as pessoas desconhecem de mim, não é? Como é que tu sentes que
emocionalmente tu consegues lidar com repara, tu já és esse turbilhão e de repente apareço eu, se for preciso, e trago 3 caminhões de turbilhão e descarrego todos à tua porta. Como é que tu te sentes nesses dias É assim, normalmente? depende dos dias, como eu costumo dizer, depende dos dias. Mas acho que isso foi uma coisa que nós fomos, eu falo por mim, eu fui-me habituando e aprendi a lidar com. Ah, até porque o Ricardo, pode estar aqui muito calmo e de repente decidir, deu-se uma ideia e ele de repente monta a ideia em 3 segundos e 3 dias, tipo, é a pessoa e eu, por consecutivamente digo assim: "Ok, pronto, é isso que queres fazer, bora lá". E a nossa vida, quando a gente diz: "Ah, vamos tirar um tempo livre", está bem, agora vamos tentar ter calma, vamos ter mais tempo à família, vamos, tirar um fim de semana e não fazer nada. E eu levo 10 cartões de memória comigo, não é? Não, 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 é pior, o Ricardo chega à quinta-feira e diz: "Tive uma ideia". Tive uma ideia e essa ideia nós temos não se pode deixar muito passar, porque tu tens esse se tu não a fizeres naquele momento ou se não fizeres o que tens na tua mente e tu começares a pensar muito sobre o assunto, tu acabas por não, por desistir. Não, Neste caso o podcast foi ao contrário. o desistir não foi bem um desistir, mas é um: "Ok, agora não, se calhar mais tarde". E é aquela coisa que a Célia não pode deixar acontecer, porque a Célia é do tipo: "Ok, é para fazer, então vamos fazê-lo Mas agora". neste caso o podcast foi ao contrário. Pensei nisto há 6 meses atrás e só há meia dúzia de dias é que foi. Sim, Tu sabes mas porquê, não sabes? Queres que eu te explique porquê ou tu queres explicar-te porquê? não, tu podes explicar porquê. Porque é aquilo que está completamente fora do meu conforto. Tipo, quem é que ia chegar ao pé de mim e dizer assim: "Olha, entretanto, tu vais fazer o setup das câmaras e vais sentar em frente a elas, a falar com pessoas". Tipo, existia muita As vontade, mas pessoas não existia muita sabem que insegurança. existe um Ricardo muito tímido, que ele As pessoas sabem, a maior eh, parte das pessoas sabem que esse é o Ricardo que a maior parte das sim, pessoas conhece. sim, mas, tu realmente tens uma dificuldade em que não gostas de tu gostas de fazer, o trabalho para os outros, mas quando é para ti, tu ficas sempre um pouco mais de te expor, ficas com mais, Yeah. receio. Sim. Hum, Hum. era sobre mim. Era sobre ti e vai ser sobre ti, porque quando eu te fiz esta pergunta das emoções e de tu teres sempre essa tua ficha, eu conheço a Célia que não tem a ficha ligada, não é? E algumas pessoas também conhecem. Tu não te deixas mostrar muito desse lado, tu não te permites a ti ahm, mostrar a terceiros ou seja a quem for a Célia que precisa de ser, de ser recarregada e que precisa Uhum. dessas coisas, tu não te permites isso. Ahm, Yeah, tinha uma parte, é difícil para mim, sim. porque tu não te permites isso, tu achas que é difícil pedir ajuda quando tu achas que em algum momento precisaste na tua vida pedir ajuda? Eu não acho que seja pedir ajuda, eu acho que é, porque as pessoas estão habituadas a uma Célia que não, é uma Célia que no fundo é ela que resolve os problemas para os outros, não é? Então quando eu estou a passar por uma dificuldade, lá vai o Apolo, vai mudar de Ele vai sítio, se sentar. peço desculpa, Ele tem que sair daí. pessoal. Ele está à minha frente, o cão. Apolo, sai. Sai, Apolo. Como conseguem ver o Apolo é maravilhoso. Let's Onde é go. que- Ok, set. Isso. Feito. Depois temos sido interrompidos aqui Tentamos pelo. acalmar o Apolo. Depois temos interrompidos aqui pelo Apolo. Estávamos a falar na parte em que ahm, a Célia cuida sempre dos outros, mas quando precisa ser cuidada tem dificuldade a pedir por esse cuidado. Uhum. Ahm, e eu queria saber porquê, o que é que tu sentes nesses momentos em que tu achas que, ok, se cá estava na hora de eu ser cuidada por alguém, porque eu passo a minha vida a cuidar dos outros, porque é que tu não Não, fazes, não porque é estava que tu não, preparada para essas perguntas. não importa, porque é que, porque é que tu não o fazes logo? Porque é que tu achas que é assim tão difícil para ti admitir que tu precisas da, se calhar de alguém te dizer, alguém perceber os sinais, e esse alguém estamos a falar obviamente de mim e das pessoas perto de ti, mas mesmo as pessoas perto de ti não Geralmente eu conhecem não esses dou sinais. não, Mas não. porquê? Eu quero saber porquê. Eu e
E eu estou a trazer este assunto que eu acho que é importante. Eu acho que, como voltei a dizer atrás, a terapia ajudou um bocadinho durante estes anos, mas é uma coisa minha, eu não sei explicar. É como se eu não quis. Eu tenho muita dificuldade em mostrar os meus pontos fracos, a não ser a ti. Acho que és a pessoa que melhor me conhece. Acho que se alguém sabe os meus segredos, és tu. Acho que não existe mais ninguém. Acho que não existe. E eu tenho muita dificuldade em partilhar essa parte de mim, seja com amigos. Desde já peço desculpa aos nossos amigos que só conhecem a melhor parte da Célia, se ela quando está zangada, mas a Célia sad, a Célia triste, a Célia que não. Muito dificilmente conhecem essa Célia. Até porque. E essa Célia é uma Célia que quem não conhece também não tenho Acho que as pessoas iriam ficar um pouco. Eu até não parece diria. até parece que tu às assim Não, muitas vezes, não, não não, és, eu não, não é? não, mas quando eu estou no meu mood de realmente se me acontecer alguma coisa em que eu esteja num estado, eu geralmente guardo para mim, eu tento é aquele silêncio que eu tento manobrar à minha maneira. Acho que eu tenho muita dificuldade em falar sobre as minhas emoções, Mas tu estás sempre pronta para resolver os dos outros. yeah, Ajeitei a tua almofada. hã, Tu estás sempre pronta para resolver os dos outros. Sempre, és a primeira pessoa a aparecer, sim, és a primeira pessoa a quem os outros ligam, a eu maior sou parte das vezes. geralmente quase como um bombeiro. Ma e eu acho que às vezes estamos aqui no Apolo novamente a interromper. E o Apolo foi-se. Pronto, é engraçado que o Apolo interrompeu-nos sempre no momento em que tu não querias falar. Não sei se Eu acho que és tu que estavas a ele fazer sabe, alguma ele coisa aí ao sabe. Apolo. Bem, a razão pela qual eu quis trazer este assunto é porque eu acho que as pessoas que têm curiosidade em conhecer esse lado da Célia terão que se aproximar muito mais de ti para o conhecer e terão que ganhar muito mais a tua confiança para o conhecer. Eu não acho que seja isso, porque eu acho que os nossos amigos, Eu não estou a falar só aos nossos amigos, estou a falar do mundo em geral. eu essa cela não dou, Nem a nossa família conhece essa Célia. não, não. Acho que é mesmo muito difícil, dar hum, essa parte da cela a conhecer. Porque eu não tenho por hábito, eh, e sem, julgar ninguém, eu não tenho por hábito me fazer de vítima, sem julgamento. Cada um sabe da maneira que lida com as suas emoções, acho que é isso. Mas eu não consigo, simplesmente dizer: "Coitada de mim, ai eu estou assim, ai eu fiz isto". Eu geralmente hum, eu tento lidar com a emoção para mim, com as pessoas que compete, Que as pessoas não, o que as pessoas não, contigo eu divido sempre, mas se não for mais nada, com o terapeuta. o que as pessoas não sabem é que tens uma vida bastante marcada, hum, por questões pessoais e que não interessam agora aqui para o assunto. Uhum. Interessante dizer que nós conhecemos-nos em 2004, aí, e tanto eu como tu tínhamos essa infância marcada, diferente, hum, distanciada das pessoas com quem nós convivíamos e crescíamos na altura. Tu achas que Porque eu nunca me considero, ponto tu, não é, em várias entrevistas já partilhaste essa parte, e muitas vezes, eu nunca me senti parte, então isso, é a pertença? sim, porque Achas que foi essa falta de pertença essa falta de pertença ao mundo onde nós crescemos que nos juntou? Porque nós os 2 nos sentíamos não pertencentes àquele espaço, nós fomos procurar o nosso próprio espaço? sim, acho que sim, diria que sim. Hum, E tu achas que nós crescemos juntos desde aí? Achas que nós criámos o sim, nosso próprio espaço? sim, isso sem dúvida. Eu acho que a gente cresceu juntos
Isso, há Certeza és. há há um, há uma verdade eh, nisso, mas, desculpem, eu fiquei um bocado desculpa, eu fiquei um bocadinho perdida aqui no meu porque tu fazes perguntas que não deverias fazer, que depois as pessoas vão começar a conhecer um bocadinho mais da Célia e eu não gosto de estar essa Célia a conhecer. Mas eu acho que tu devias abraçar esse teu lado, porque Não, eu não tenho vergonha dessa Célia, ai, não, nem disse eh, vergonha, não, a palavra completamente nunca, errada aí. Não é nunca. vergonha, é abraçar no sentido de que não tem problema nenhum tu seres vulnerável. Ninguém te É que as vai pessoas às vezes achar, não entendem e dizem assim: "Ai, não vieste, porque é que não vieste? Não quiseste?". Não, simplesmente não estava com disposição mas não tem problema nenhum para tu dizeres às para. pessoas dizer assim: E "Eu está hoje não tudo me sinto ok. capaz". Mas eu não gosto de dizer às pessoas que não me sinto capaz, porque isso é como se eu fosse dar a parte fraca de mim e eu não gosto. Na verdade, acho que é mais essa parte, é aquela Célia não gosta de dar a parte, da derrota, porque eu considero-me, principalmente quando estou nesses dias mais, nublados, que eu gosto de dizer nublados, porque acontece a qualquer um. hum, Nesses dias mais nublados, eu não gosto de demonstrar às pessoas esse dia, não é que eu tenha vergonha, não é que eu tenha, medo. Medo, talvez um medo, às vezes vem o medo, que as pessoas conheçam essa Célia, porque E eu acho eu sou uma pessoa que eu amarro-me demasiado às pessoas, eu apaixono-me pelas pessoas. Eu costumo dizer que as amizades são como um casamento, para mim é a cumplicidade e o carinho está tudo lá, e, eu sou uma pessoa que facilmente me levam. se me permites a partilha, eu acho que eu sei porque é que tu tens essa necessidade de não mostrar fraqueza ou de não quereres passar o momento em que estás com mais dificuldade. Tu cresceste na resiliência, tu cresceste num mundo em que tu precisaste de, de te transformar e crescer para um patamar em que normalmente não acontece com idades inferiores a 15 ou 20 anos. E tu tens que Sim. o fazer com 7, 8 e 9. Não, ninguém precisa de saber detalhes disso, Uhum. mas aconteceu e eu acho Até porque só quem viveu dentro da minha casa é que sabe. com As certeza. outras pessoas de fora não sabem, as pessoas de fora imaginam só. Acho que isso ficou, eu vou voltar mais uma vez a falar, acho que isso ficou, e fica para mim na terapia. Para mim acho, o mais importante é eu ficar resolvida. Não é os outros ficarem resolvidos por mim, aquilo que os outros. As explicações que tu tens que As dar aos outros não são explicações, importantes. exatamente, as explicações que eu tenho a dar aos outros não são importantes, e eu acho que é uma questão que só a mim me diz respeito, só eu é que tenho que curar essa ferida, eu acho que mais ninguém tem que carregar essa ferida por mim. Daí a Célia às vezes não gostar de partilhar a parte mais, íntima da Célia, porque e tu carregas a minha, eu carrego a tua e somos um Sim, casal, não é? Para mim, tu és o meu melhor amigo. Nós temos amigos, eu sou muito grata pelos amigos que a vida nos foi, posto no nosso caminho, não é? Que pôs no nosso caminho, mas para mim, a pessoa com quem eu partilho a minha cama, partilho a minha casa e venho para ela todos os dias és tu. Então, para mim, tu eu considero o meu melhor amigo. Mas sim, essa Célia, que no ano passado passou por uma fase bastante difícil, hum, e que ninguém soube. Eu acho que as pessoas, no fundo, eu acho que as pessoas sabiam, mas acho que as pessoas tinham medo de lidar com essa Célia. Mas tu foste a única pessoa que lidou com isso, não é? tu achas Coitada. que Desde já agradeço, porque realmente tiveste toda tu achas uma que manobra vou-te fazer uma para. pergunta difícil agora. Vê lá, porque olha que eu choro fácil. Neste momento a lágrima já está no olho. Ok, então não vou perguntar. Podes perguntar. Tu achas que ter perdido o teu pai o ano passado foi a pior coisa? Não foi a pior coisa, foi difícil.
Foi difícil pela história que tu conheces, não é? A maior parte das pessoas não conhecem a história, a maior parte das pessoas conhecem aquilo que elas querem. Hum, e outras não sabem sequer, não é? Mas eu estive afastada do meu pai durante alguns anos. É assim, eu costumo dizer que foi uma escolha, não é uma escolha, foi uma escolha dele e foi uma escolha minha. Essa escolha trouxe consequências e a consequência foi o afastamento. Mas, em momento nenhum, meu Deus, vou ficar toda borratada, que horror. Em momento nenhum, eu duvidei do amor do meu pai. E isso foi uma coisa que sempre ficou bem esclarecida entre mim e ele. O amor que nós tínhamos por um pelo outro nunca deixou de existir. Esse amor eu nunca duvidei que o meu pai me amasse. Até porque o desejo do meu pai era sempre ter uma menina e olha, ela veio. Sim, mas são 2 adultos a lidar Sim, com sim, eu fiz a minha escolha, ele fez a dele e nós, de uma maneira ou outra, nós respeitámos essa, essa decisão. E a decisão traz sempre consequências, seja eu costumo dizer, e os nossos amigos sabem perfeitamente, que é uma lei para uma lei de vida, é uma como se fosse, hum, né, tem as regras, não é, da vida, e para mim isso é uma regra, que é nós seja a decisão que a gente tome, com ela traz sempre com uma consequência, seja boa ou má. E claro que o afastamento do meu pai com o meu pai trouxe muita coisa, que não muito boa, não é um afastamento, não vamos estar cá a dizer que foi uma coisa fácil, porque não foi. Apesar da Célia ter sempre uma opinião muito forte, em função disso, eu fui falando com o meu pai, nós tínhamos momentos em que falávamos, e 1 ano antes dele falecer, mais ou menos 1 ano, eu tive a oportunidade de falar com ele. E nós fomos falando sempre todos os meses. Eu ligava e eu falava com ele todos os meses, mas ele já não estava nas suas faculdades, emocionais. Ele lembrava-se, a memória dele estava, fantástica, mas o corpo dele não acompanhou essa memória, infelizmente. E, o falecimento aconteceu, e quando aconteceu o falecimento eu não estava preparada porque havia uma promessa para cumprir, não é? Hum, que eu prometi-lhe ao telefone que iria estar com ele em agosto. E ele faleceu em junho, portanto, sim, foi difícil. Meu Deus, eu não consigo. queres ir apanhar? Ah, não, não. Meu Deus, estou toda borratada, com certeza. Mas sim, foi difícil e ele faleceu numa altura em que aqui em casa se festejava, não é? Tipo, e nesse momento eu tive que ser mãe. Aquela mãe forte que toda a gente conhece, aquela Célia que eu acho que não me lembro de chorar muito nessa altura. Agora choro, mas está tudo mais que resolvido, não é? Mas eu choro de me lembrar dessa Célia. Hum, porque se calhar eu devia ter abraçado mais essa Célia. Eu também acho que sim. Eu E acho que e sim. eu acho que E eu sim. não mas eu não abracei porque acho que foi o meu modo de sobrevivência. Foi um modo de sobrevivência, que aconteceu porque obrigada, meu companheiro. Foi um modo de sobrevivência porque o meu pai falece uma quarta, e nós ainda falámos em eu ir ao funeral, mas o Gustavo tinha a crisma dele. É aquilo que eu digo, o julgamento dos outros para mim, não vale nada, o que vale é aquilo que eu sinto, aquilo que eu vou carregar para o resto da vida. Isso para mim é importante. E eu já tinha falado com o meu pai, eu tinha tantas conversas com o meu pai e nós tínhamos, falado que se acontecesse alguma coisa e por alguma razão eu não pudesse ir, ele estava em paz, ele estava tudo ok. Hum, a mesma coisa falo para mim, porque eu estou nova e eu amanhã simplesmente posso me ir, não é? Está tudo ok, não há problema nenhum, não havia um ressentimento, dessa parte. Eu sabia, tenho pena de não poder, porque haveria essa possibilidade se eu tivesse sido informada
dias antes, mas não houve, está tudo certo, está mais que tudo resolvido, porque para mim o mais importante era ele, e eu sei que foi tudo feito da maneira que o universo quis, e eu respeitei isso. Eu acredito que o universo e a vida faz as coisas, muitas vezes nós não entendemos, mas lá na frente a gente vai entender, e acho que um ano depois as coisas melhoraram. Este choro é choro de emoção, não é um choro de 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 remorso. Eu já passei tanto na minha vida, passei, no que toca a julgamento das pessoas, que eu sempre disse que é aquilo que eu disse ainda agora há pouco, o julgamento das pessoas não me faz moça, porque as pessoas não tiveram nos meus sapatos, as pessoas não tiveram a vida que eu tive, hã, nem sempre fui a mais correta, porque todos nós erramos, não é? Hã, e em relação ao meu pai, é um assunto meu. Não é um assunto de respeito aos outros. Surgiu aqui a conversa, não estava a contar que essa conversa fosse sair, mas Tu saiu. achas que nós íamos falar de quê? De Ah, fotografias e vídeo? sim, da arte, E de vamos falar de arte ainda. dos quadros que a gente vai ver nos museus, que as pessoas ficam todas, a achar que aquilo não tem Mas arte isso nenhuma e tem tanto para dizer, mas, é isso, para encerrar o assunto em relação a acho que tiveste cá um convidado aqui há uns dias a falar sobre mental health. mental health, que eu acho que é muito importante as pessoas cuidarem. Eu acho que as pessoas, quando precisarem de ajuda, devem pedir ajuda. E eu pedi ajuda à pessoa que mais me importava, que eras tu. Porque, no fundo, se eu não estiver bem, cá em casa, vocês não vão estar bem, não é? E recorrer à ajuda é muito importante. Agora, que eu tenho uma dificuldade em falar com os nossos amigos, não é que eu não confio nos meus amigos são Quando, pessoas que eu quando, amo quando dizes muito. amigos, não é só amigos, é amigos e família em Amigos e geral. família, eu não sou uma pessoa de ir lá e dizer assim: "Olha, desculpa, tu hoje podes-me ouvir, é que hoje estou". Eu não Nem sou essa comigo pessoa, às vezes. não sou essa pessoa, mas eu quando eu senti necessidade, e depois do falecimento do meu pai, outras coisas vieram ao de cima, que não foram coisas más, mas como mãe do miúdo, de 14 anos, eu tive que fazer muitas escolhas nesse momento. E essas escolhas não pesaram na hora, mas pesaram depois. Então, mas E essas está tudo escolhas, não certo. achas que essas escolhas fizeram-te crescer, Célia? Porque, sinceramente, eu acho que tu teres escolhido, Toda a dor nos faz crescer mas e toda a alegria nos faz crescer também. Eu no, acho que no momento em todos os momentos da nossa vida. assim, óbvio, mas no momento em que tu decides, eu tenho um filho, ele vai precisar de mim neste momento e nós, o facto de sermos imigrantes, se isto fosse noutro mundo em que nós não éramos imigrantes, este assunto não era assunto. Não. Ah, O assunto de escolhas, sim. das escolhas, não é? Este assunto das escolhas não era assunto. E Sim, ser imigrante ser é imigrante traz-nos tanta coisa boa, mas traz-nos a mesma carga em coisas más, sim, ou em coisas menos boas. a gente carrega muita coisa, Ah, principalmente quando não temos família ao pé de nós. eu pergunto isto porque eu acho Os que amigos passam a ser essa família, né, sim, no por momentos. também. E eu acho que o facto de teres tido a capacidade de ter escolhido ser a mãe que o teu filho precisava naquele momento e abdicares de teres. Eu costumo dizer que foi um modo de sobrevivência e não havia outra maneira de se fazer a Também, coisa. também isso, claro que sim. Hum. Também isso, claro que sim, mas eu acho que é preciso tu teres uma inteligência emocional muito bem delineada daquilo que são os teus princípios e as tuas ahm, prioridades, e eu Uhum, sei que a família é uma delas, uhum. e estamos a falar da família desta casa, da família que tu É a escolheste família que eu construir. escolhi e a família que eu construí, essa é a minha família. Exato, e por isso é que eu acho que, independentemente de tudo o que possa ser eh, tido ou julgado ou acontecido, tu tomaste uma decisão, em modo de sobrevivência, tu tomaste uma decisão que no momento foi a decisão que tinhas de ter tomado. Não significa com isso que a decisão tenha sido boa ou má, foi a tua decisão, mas foi a decisão baseada naquele momento e naquele Uhum. sentimento que tu tinhas ali, e nós sabemos que isso, na verdade, hum, não é nada que fosse mudar o curso da tua vida naquele momento. Eu tive que te buscar lá abaixo algumas vezes, mas é para isso que nós estamos aqui,
E acho que tu teres, se a tua decisão fosse diferente, fosse qual fosse a diferença de decisão, na verdade eu acho que tu ias lidar com o mesmo problema. Se queres que te Sim. diga, eu acho que não ia mudar nada, eu Não, acho não, que tu não, não não. ias ter nada, quanto muito não fosse, provavelmente mais uma carga de Mas situações, hum, que sejam temos de nesse ter sentido. Kleenex aqui, pelos vistos Olha, foste a eu primeira pessoa que chorou, isto não chorou. é pronto. E Olha, disse chorou com a accent do norte para tu caralho, chorou. disseste chorou com o meu accent, É. que tanto dizes que eu tenho. Há momentos quando estávamos a falar das decisões que tu tomastes e o peso que o facto de sermos imigrantes carrega nessas mesmas decisões. Quando nós viemos para cá, nós sempre nos resguardámos bastante do envolvimento com a comunidade local, porque achámos que seria mais interessante para nós não o fazer. Isso mudou muito recentemente, nos últimos anos. Tu achas que moldou de certa forma, moldou de certa forma como tu olhas para a comunidade? Sim, eu acho que a nossa comunidade devia ter muito orgulho, hum, no que se faz dentro da comunidade, e que os novos também venham fazendo, não é? As pessoas mais jovens, porque é muito importante que as pessoas mais jovens venham fazendo uma continuação do trabalho dos mais antigos, porque não é fácil estares fora do teu país e quereres fazer coisas, hum, relacionadas com o teu país. Porque é muito mais fácil as pessoas fazerem a vida de imigrante, trabalhar, não fazerem nada e pouparem o dinheirinho e um dia regressarem. E não, as pessoas vivem. Nós estamos todos os fins de semana a festas na comunidade. A gente não vai a todas, nem participa em muitas, mas teremos agora a parada de Portugal, que é um acontecimento muito grande na nossa comunidade, que as pessoas não. Eu acho que as pessoas não vivem essa, E tu esse, quantas vezes foste à parada? porque não vivia. Eu acho que eu nunca dei a chance de viver, n porque nos foi, colocado na cabeça também, acho que é mais isso, de que a comunidade é uma coisa que todo é-nos, colocado dentro da cabeça que não vale a pena, que Eu discordo de ti, pessoalmente. aham. Eu não ia, ah, porque não me identificava com aquilo. Exatamente, Não me também identificava com isso. aquele momento, não me identificava com aquelas ações. Acho que aquelas ações estão em 1914. Acho que era preciso fazer de imediato um reset e um upload Eu acho que as para pessoas deviam dar 2026. mais oportunidade às pessoas mais jovens. Nós Mas temos dão a oportunidade às pessoas mais jovens, Célia. Tu se fores lá, tu vais lá ver pessoas jovens. O que tu vais ver é que aquelas pessoas jovens estão formatadas para o assunto que se falavam e para as coisas que quantos se artistas faziam. nós temos na comunidade São sempre os mesmos. e eu não conhecia. Eu conheci pessoas da comunidade, artistas, ah, dos quais eu não fazia sequer que eram portugueses. Mas que é na parada? Não, não, na comunidade. Ah, E não que se nunca falam estão, que delas. nunca estão. Não se falam Ou delas. seja, nunca associam as mesmas as pessoas aos Porque as pessoas eventos. se calhar não se querem associar, eu entendo, mas existe muita gente na comunidade, e eu quando digo artistas, para mim, as pessoas acho que às vezes as pessoas põem label nas coisas e as pessoas põem um rótulo que artista é só pintor ou, músico, não é? Não existe mais nenhuma profissão que forme Forma de fazer arte. forma de arte. E está tudo errado. Ah, como eu costumo dizer-te que a pessoa que faz arte com comida, faz arte com, uma peça de madeira, como faz arte com uma tela. A Mas arte é aquilo que nós queremos. Mas Eh, isso a hum, nós dói-nos mais porque eu e tu estamos conectados às artes e nós achamos, nós 2 temos uma opinião, acho que não estou a dizer nenhuma confidência, uhum. nós 2 temos uma opinião de que, se nós não tivermos a iniciativa de fazer aquilo que nós fizemos o ano passado com a portuguesa, ninguém se vai aproximar de mim ou de algum artista como nós ou como eu, para participar nos eventos da comunidade como artista. Não é com uma presença, não é com nada.
porque se tu convidares o rancho, eles vão dançar. Se tu convidares E eles fazem arte com isso. Certo. exatamente, com certeza, e está tudo certo. Acho que toda a gente tem esse espaço e acho que esse espaço até é de veras importante para o Uhum. desenvolvimento da Sim, cultura atual. O que eu sinto é que não há mais uma evolução. não há, e isso foi a razão pela qual nunca me aproximei, porque Não há diversidade, que acho que é pior. concordo, não há Eu diversidade. eu acho que eu acho que o problema, para mim, o que falta na comunidade é que está tudo certo, não está nada de errado com a comunidade. O que falta, um acréscimo, não é que seja preciso mudar, não precisamos de retirar nada para colocar nada, eu acho que deveríamos acrescentar à comunidade, hã, mais, Tu mais. sabes, tu sabes que eu já deixei de ir fotografar uma parada por causa de comentários que eu ouvi, certo? Não diretamente comigo, nem foram comigo. Eu ouvi Nós alguns. ouvimos comentários muito Ouvi alguns diferentes. promotores da parada de Portugal a falarem sobre a própria parada e eu pensei que, bem, eu não me quero associar a isto, eu não quero estar associado a este tipo de pensamento. No entanto, ano passado eu fui contratado para fotografar na parada, nunca tinha ido à parada de E eu Portugal, participei na parada. e tu também participaste na Com o parada nosso pelo filho, Sporting. pelo Sporting, sim. E eu fiquei com uma perspectiva diferente daquilo Sim. que é a parada. No entanto, eu continuo com a mesma opinião de que não há espaço para todas as pessoas. Engraçado que tu dizes isso porque foi exatamente o ano passado. E as pessoas dizem: "Ah, a comunidade tem que se unir, a comunidade tem que unida é mais forte", mas ninguém fala no outro lado. Toda a gente vai à televisão, toda a gente vai às entrevistas e toda a gente diz uma única coisa, que é aquilo que as pessoas que é o bonito para se dizer, mas as pessoas não falam na realidade. Não, a comunidade não é toda unida, porque se fosse toda unida, havia lugar para toda a gente e não há lugar para toda a gente. E tu achas que o facto de não haver lugar para toda a gente também implica pessoas como eu que não me quis associar durante muito tempo e As pessoas, provavelmente. eu acho que as pessoas acabam por ter medo de se associar eu falo por mim, é a minha opinião, não é? Eu sei que tu tens sempre a tua opinião, mas eu acho que as pessoas têm medo de se associar com medo de não serem, valorizadas, que é uma coisa que é muito importante e que às vezes a nossa comunidade não desmerecendo a comunidade, atenção, nós temos, hã, existem pessoas boas e pessoas más em todas as comunidades, não há como dizer que a comunidade é péssima, porque a comunidade não é péssima, hã, só A existe comunidade não é representada pelas organizações. exatamente, Comunidade é uma cultura que exatamente, te dá a liberdade, tu seres o que tu quiseres, quando tu quiseres. sim, As organizações, sejam elas quais forem, é que têm uma tendência para uma certa guideline, sim, para uma sim, certa estrutura. Então, eu demorei muito tempo a entender isso, tu uhum. sabes disso, hum, e só no momento em que eu entendi que comunidade barra instituições que se intitulam para representar a comunidade, ah, não me representam a mim, representam as crenças deles, representam as certas provavelmente instituições, quer seja políticas, Os ideais deles, os exatamente, os ideais ideais deles, deles, é isso, ótima são os conclusão. ideais das pessoas. E que não são necessariamente os ideais de toda a comunidade, de certeza Não, absoluta. não, Não, não. não, não. Não, eu não gosto de dizer que toda a gente é igual, porque isto existe, todas as pessoas são diferentes. Nós estamos aqui 2 pessoas, nós somos casados e nós temos opiniões diversas em muitas coisas. A comunidade não dá espaço muitas vezes e eu tenho pena disso. Mas tu não precisas que dê espaço. Por isso, esse é que é o conceito que se cria, porque tu não precisas, eu também, tu sabes que eu tive As essa pessoas sensação só há muito falam, tempo, tu mas não é precisas de que te deem assim, as espaço, pessoas tu não precisam, crias o teu próprio espaço. tu crias o teu próprio Agora, se espaço. terás exposição com esse espaço, se terás É mais o difícil apoio com esse chegares, espaço, é epá, mais mas muito mais isso, difícil chegares a mais pessoas. E não é para ganhares, eu já nem falo em ganhares dinheiro, não falo em ganhares, likes no Instagram, eu falo mesmo em chegares às pessoas que se calhar de outra forma não te ouviriam e diziam assim: "Olha, eu identifico-me com aquela pessoa, gostava de seguir aquela pessoa", porque a maior parte das pessoas é como eu te disse, eu conheço pessoas na comunidade que são artistas, hã, que têm profissões que eu até
admiro e gostava mais de saber sobre elas e não são faláveis. Não, Nunca vamos saber se essas pessoas não se querem associar. também Nunca nunca vamos vamos saber se essas saber. pessoas se querem associar ou não. Mas eu fico com pena que não que não falemos mais sobre isso. É aquilo que eu digo, aquele vou dizer uma palavra se calhar um bocadinho polémica, que é o falso moralismo das pessoas. As pessoas vão Estás a falar dos portugueses, não é? sim, estamos a falar Pronto, da comunidade, da nossa comunidade, como, eu diria italianos, mexicanos, quaisquer outras brasileiros, comunidades. das outras comunidades têm os seus problemas. Os portugueses não são exceção a ninguém. Hã mas o falso moralismo de a comunidade é uma comunidade unida, a comunidade unida é mais forte, a comunidade, nós ajudamos toda a comunidade, nós, somos abertos à comunidade, é um falso moralismo, é mentira. É mentira, pura mentira. E tu Hã, dizes isso baseado em quê? naquilo que nós, já Na nossa experiência. na nossa Porque experiência. tens de dizer isso, tens que Sim, fundamentar sim, o teu na argumento. nossa eu estou a falar na nossa experiência, na Exato. experiência que nós já Mas é vivemos. importante que deixes isso claro, porque estás a falar da Não, nossa não. experiência, Não, não, não eu é? estou a falar da nossa Da experiência, nossa daquilo experiência que como nós já artistas da vivemos. comunidade. Como artistas na comunidade, como eu considero-te, um artista, as pessoas consideram-te um artista, como eu já ouvi falar muitas vezes, um fotógrafo da comunidade. Tu não és um Não, fotógrafo da comunidade. jamais. Tu fazes Eu sou arte. fotógrafo e, por acaso, pertenço a uma comunidade de portugueses porque sou imigrante. Uma coisa é uma Até coisa, porque, outra coisa é outra coisa. Eu não ah, sou um fotógrafo comunitário e eu nunca vou sou ser. muito, acho que somos muito, eu vou falar por nós, acho que somos muito gratos à Casa do Alentejo pela oportunidade que tivemos o ano Foram os passado. primeiros a fazê-lo, Acho que mas também há outros. agradecer à Dona Teresa e ao Sr. Jaime. Mas há outras Ah, coisas que aconteceram, fora da organização, Festa de Portugal. E acho que é isso que às vezes sim, sim, que as pessoas as o confundem. as oportunidades que tu tiveste, o ano passado, Não foram só ano passado, mas sim, mas acho que o ano passado se sobressaiu mais. Hum, sim, ah, eu costumo dizer que nós não temos que tirar lugar a ninguém para estarmos no nosso próprio lugar, mas sim, eu sinto que há um desvalorizar. Porque estás a fazer alguma coisa para a comunidade e nós temos muito orgulho na nossa comunidade. Eu falo por mim, eu tenho muito orgulho na nossa comunidade, eu tenho pena que a nossa comunidade não seja mais unida e mais solidária uns com os outros. Solidários. Hum, isso é muito generalista o que estás a dizer, porque há momentos em que há momentos em que se organiza isto e aquilo, há momentos em que se organiza, hum, ajuda. Normalmente, e eu provavelmente poderei estar errado com isto que vou dizer, mas normalmente é sempre na desgraça. Nunca é para elevar ninguém, é sempre porque alguém está doente ou porque precisa de angariação de fundos, nunca é para outras coisas que não sejam por desgraças. Ou que, por si só, é melhor isso que nada, na verdade, certo? Quando eu mencionei o que eu mencionei, e a razão pela qual eu trouxe este assunto é porque nós falámos de arte todos os dias. Uhum. Nós falámos do nosso negócio todos os dias, porque o negócio é nosso. Apesar de que eu serei a cara mais vista do negócio, este é o nosso negócio. O teu é teu, tanto como é meu. Ahm, e a maior parte das vezes, quando eu trago ahm, alguma informação que desvaloriza o nosso trabalho, tu sentes bastante também, e é essa a questão pela qual eu quis trazer. E quando eu mas acho que é perguntei, geral, porque serias tu o fotógrafo, serias tu um dono de um café. Eh, É isso que nos faz ser parceiros, não é? Quando eu digo que me toca, toca-me porque é o desvalorizar. Em situações, ou já tiveste muita valorização, graças a Deus, mas quando essa desvalorização vem, é uma desvalorização que toca tu diretamente. sabes, Acho que é impossível. Mas se fosses tu um dono de um café e as pessoas passassem a vida a pedir-te cafés de graça, como é que tu vais manter o teu negócio a pé se as pessoas continuarem a pedirem-te cafezinhos e cheirinhos de graça? É isso, é o desvalorizar. Ninguém está a dizer que que têm que te contratar ou que têm que ir ao teu café. Estamos a falar de um negócio. sim, sim. Hum, mas o desvalorizar porque tu achas que tens um café e tu podes dar aquele café de graça,
as pessoas esquecem-se que aquele café ajuda a pagar todo um negócio. Arrependes-te em algum momento da tua vida de termos decidido emigrar? Não, não, porque senão hoje não estaríamos aqui. Acho que o rumo tinha sido outro. O que é que tu achas que teria sido se nós tivéssemos ficado em Portugal em vez de termos vindo para aqui? A gente nunca vai poder saber, não é? Porque a gente nunca sabe, a gente assume que poderia saber. Acho que essa tua parte criativa se calhar não tinha saído tanto para fora. Bem, eu tenho a certeza que o facto de termos vindo para o Canadá foi o caminho necessário para aquilo que eu não conhecia, que eu sabia que era Terão destinado só de para cima nós. outras das nossas, personalidades. Olha, por acaso não acho que seja a questão das personalidades, eu acho que tem mesmo a ver com o ambiente que tu respiras e o alimento que tu tens, porque quando eu se eu estivesse no meu canto aqui e não fizesse nada para me treinar, para me motivar, para me movimentar, hum, nada ia acontecer, na verdade. E eu tive que me mexer, tive que procurar, tive que Claro, ir, tive que falar, tive mas acho que me que se encontrar com calhar as pessoas. probabilidades teriam sido diferentes. Certeza que as verdades são sido diferentes. Mas sim, saudades de casa. Tens saudades de casa? Ah, porque acho que para o nosso filho casa é aqui, não é? Tipo, ele cresceu, desde o ano de idade aqui. Hum, mas acho que há uma parte de nós que casa será sempre lá. Hum, eu tenho saudades de casa. Já não sinto propriamente que seja a minha casa. É um misto de. É um misto de emoções, mas eu acho que quando a gente volta Eu acho que eu ia dizer que é um misto de certezas. é, Que é uma teoria que tu conheces, que eu tenho a certeza que eu quero estar aqui, mas eu tenho a certeza que eu também gosto de Portugal. Então é um misto de certezas, mas que nós temos que escolher qual é a certeza que faz mais sentido. E neste momento a certeza que faz mais sentido para mim, pelo menos, é aqui. sim, 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 sim. Eu não tenho dúvidas que a nossa vida passa por ser cá. Mas claro, com um misto de emoções de casa, porque nós vivemos lá, nós somos portugueses. Hum, mas claro, saudades de casa sempre. Muito bem, acho que este episódio especial vai agradar a muitas pessoas Vai deixar confusas outras? que não conheciam tanto esse lado da Célia. E a razão pela qual eu quis trazer esse lado da Célia é porque o outro lado não precisas de sentar e ser gravada para falar sobre ele. Então, a ter a oportunidade de me sentar contigo e poderes fazer isto a ver se tu quiseres, porque só tens que me dizer que estás com vontade, a gente repete. Hum, eu acho que é importante, se tu quiseres tirar algum bocadinho disto, eu acho que é importante que tu te deixes eh, sentir vulnerável, sem medo de que essa vulnerabilidade seja aproveitada pelas pessoas como um ponto de fraqueza e se torne contra ti. O facto de seres vulnerável só te mostra ou só demonstra autoconhecimento e só demonstra inteligência emocional, e essas duas coisas tu tens. Por isso, não tenhas medo de ser vulnerável, não tenhas medo de mostrar aquilo que tu queres mostrar, hum, seja para o que for, seja quando fazes projetos artísticos comigo, seja quando tu tens uma opinião extremamente forte que tens sempre a dar em relação a tudo, hum, nunca tenhas medo de o fazer. hum, o contrário é que é um retrocesso e tu és uma pessoa evoluída e estás aqui para fazer melhor. E eu só quero que deixar essa mensagem para que tu te sintas hum, que tu és amada por tanta gente, Célia. Toda a gente que te conhece, toda a gente que vive contigo, diz o quanto gosta de ti e tu precisas deixar que essas pessoas digam que te amam e tu tens que aprender a aceitar esse carinho das pessoas. E acho que é importante
que nesta fase da tua vida que estamos todos confortáveis, está toda a gente bem, está toda a Graças a gente a Deus. curar os últimos anos difíceis, que te permitas hum, olhar e dizer eu mereço e eu sou a merecedora de todo o amor que eu tenho à minha volta. Eu sei que sou merecedora e graças a Deus eu sei que sou muito amada. Hum, ainda dentro do assunto da comunidade e das raízes e da parte artística para a comunidade, hum, estás orgulhosa daquilo que nós fizemos aqui, até agora, daquilo Uhum. que nós Muito, temos, muito. aquilo que nós éramos quando cá chegámos e aquilo que nós criámos os dois em Eu conjunto? estou muito orgulhosa na vida que tivemos nos 20 anos, vinte e Estamos um a falar anos. da parte da. Em tudo, porque eu acho que mesmo na parte artística, acho que não poderíamos estar mais orgulhosos. Até porque nós não somos uns desistentes. Eu continuo a dizer isso. Mas mesmo na nossa vida, nós já tivemos muitos altos e baixos, hum, e n- nós nunca Há desistimos. assim algum momento em específico que tu olhas e te sintas especialmente orgulhosa de nós, daquilo que nós criámos? Eu não vou dizer do lado familiar, porque isso eu sei, há vários momentos. Eu estou a dizer de nós chegámos aqui, ahm, Eu acho que ninguém dava dois tostões pela. Apesar que eu comecei logo a ganhar dinheiro a fazer fotografia, mas ninguém nos levava a sério nesse lado. Demorou estes anos todos a conseguirmos construir o nosso negócio e a termos aquilo que temos hoje, hum, no que respeita à nossa arte, porque eu digo a nossa arte, tu sabes muito bem que eu hum, sempre te incluí nisso. Há algum momento assim específico que tu olhes e digas: epá, isto está incrível. Há uma coisa que eu tenha feito ou que nós tenhamos feito que te especialmente sintas orgulhosa de nós? acho que foram fantásticas, todas elas. Claro, mas tu achas isso A sempre. primeira para mim tem um sabor especial. A primeira que fizemos. A primeira que eu fiz como diretor criativo, Sim, para mim essa tem um sabor muito especial. E depois a exposição, para mim acho que foi a exposição do ano passado na Casa do Alentejo, sim, acho que foi, a nível pessoal, porque já tinha mais exposições feitas. E sim, mas eu acho que sim, sim, mas eu estou a dizer, a é nível preciso especificar, porque já era a sim, quarta exposição que eu já fazia. era a quarta exposição, mas acho que foi a primeira exposição que fizeste em que Só a solo e que a comunidade pudesse, hum, assistir, eu acho que na foi primeira importante pessoa. para tirar o rótulo de fotógrafo e deixar bem esclarecido que a fotografia é uma forma de arte e eu considero-me um artista antes de me considerar fotógrafo. Sim, Acho que é acho muito que é mais isso. interessante, na minha perspectiva. hum, Acho que foi uma forma que a comunidade viu, hum, uma forma de expressão de arte que não é Para não muito falar comum. que as pessoas têm em casa delas, hã, fotos Sim, graças a Deus vendemos bastantes com prints. fotos que pelo teu olho, que tu tens um olho muito especial, tu vês coisas onde a gente não tem noção de que lá vão sair, coisas tão maravilhosas. Hã, daí eu achar que realmente tu és um artista, porque tu olhas para as coisas e, e tu tens uma visão, tu vês as coisas mais à frente. Tu quando vêm essas ideias e quando eu falei no início das ideias que tu tens, tu realmente tu tens a visão toda. E mesmo que às vezes eu de fora, às vezes não a consiga entender na hora, ela faz todo o sentido. Então o que é que tu achas que quando fazes trabalhos de direção criativa, que é aqueles que te envolvem, Uhum. hum, Que tu és super, super chato comigo. o que é que tu achas que quando tu olhas para o trabalho final, o que é que tu achas qual é o teu cunho? Tu consegues olhar para o resultado final e dizes, aquilo foi a Célia. Qual é que tu achas que é a parte que te identifica no meu trabalho? Que me identifica. Sim, Ah, porque tu depende, também depende do trabalho que depende do trabalho que for. Acho que o último trabalho que fizemos, acho que foi o último, sim, tu fizemos tens que especificar o trabalho, porque senão as pessoas não têm uma lista cronológica para o dizer. último trabalho que fizemos da transformação com a Kelly, Sim, acho que foi um dos últimos foi trabalhos. o último trabalho público, sim. Ah, o casaco fui eu que o fiz.
Então, esse é o teu cunho artístico naquele trabalho. Sim, sim, foi aquilo que eu me propus a fazer, não é? E Que quando me nós os propus a 2 fazer. discordámos totalmente, Quando discordámos, nós discordámos, mas nós encontramos sempre a meio algo que satisfaça os 2. É difícil, não manobrar a tua ideia, mas é difícil, porque quando tu tens uma ideia fixa, é muito difícil, dá-me um exemplo. na portuguesa nós tivemos um pequenino, desentendimento, foi um desentendimento de opiniões, que foi, hum, Lembras do que é que resolvido foi? resolvido. Lembras do que é que foi? Acho que foi um dos outfits que fizemos. E quem é que levou a decisão final? Fui eu? Não, fui eu, Foste tu com essa decisão final? sim. Qual é que foi o outfit? O outfit do casaco da Andreia Araújo, nossa amiga, que fez com muito carinho para nós, hum, que era o do fato de banho amarelo, o casaco das Já não me sardinhas. lembro de ter sido tu a ter eu lembro que Não, nós temos argumentado muito, mas eu com os lembro calções, exatamente, pronto. mas eu levei a melhor. Com os calções, não. Yes? Não, não levaste. Tu querias aqueles calções enormes? Não, tu não querias calções Aron. Ah, ok. Está bem, concordo, está bom. Tu Fazia venceste todo tu venceste sentido. nos calções, mas ao fim depois dentro da área dos E calções ainda tinha A Kelly estava maravilhosa, e acho que então, foi um dia muito cansativo, exausto para toda a gente. Acho que as pessoas não tiveram noção do quão exausto foi aquele dia. Foi um dia exaustivo. Acho que as pessoas tiveram todas de parabéns, as pessoas que estiveram connosco naquele dia, porque realmente foi um dia emocionalmente pesado, porque downtown estava cheio. Nós só temos que agradecer às pessoas que tiveram connosco nesse dia. Eu acho que as pessoas com quem nós temos o prazer de trabalhar têm sido pessoas incríveis. e tu mencionaste há pouco que, quando nós temos opiniões diferentes em relação a ou seja, o que for, quando estamos a trabalhar juntos, a maior parte das vezes eu digo-te alguma coisa do género: "Tens que ver para entender". E eu digo-te isto muitas vezes porque eu crio a imagem na minha cabeça muitas vezes. É difícil de entender às Eu vezes às vezes quando eu te gos trago alguma coisa. eu às vezes gostava muito que a tua cabeça fizesse 4D. Eu já não digo 3D, eu digo 4D porque, hã, Mas é fica assim tão difícil de entender? não é difícil. Eu vejo a maior parte das vezes nós temos até, ideias iguais, mas há outras coisas que realmente tu como artista e como pessoa que está dentro naquele momento dentro do assunto, és a pessoa que acaba por, sobressair mais, e está tudo certo. Como é que tu te sentes ao fim destes 20 e tal anos que conheces, hum, a pessoa e o artista? O que é que tu sentes que ao dia de hoje está diferente daquilo que estava inicialmente? Ou seja, a evolução. Existe toda uma evolução, existe toda uma eu acho que é inevitável, não há uma comparação de pessoa, em si, não é? A arte foi transformada por completo. Eu acho que não há uma comparação. Até porque daqui a 10 anos estamos aqui a falar sobre o mesmo e será outro patamar. Hum, Provavelmente, mas eu tenho esta curiosidade também de saber da tua parte que nós vivemos muitas vezes focados Hum, com a minha vontade de criar. uhum. Tu tens medo ou tiveste medo em algum momento da nossa vida que nós nos perdêssemos por causa disso? Medo não, medo não. Eu acho que às vezes assusta-me, e não é sempre, mas às vezes assusta-me, eh, mas é tal coisa, acho que tem a ver com crenças nossas. Assusta-me se calhar o o imagina que não conseguimos ou algo, a falha, assusta-me um bocadinho, porque quando a falha acontece, nós acabamos sempre por ficar, não é, como se fosse uma fissura.
E a gente depois para voltar, a gente até volta mais forte, mas, esse processo é um processo às vezes um bocadinho doloroso. Então às vezes é só mesmo isso, é o medo da falha, porque eu não acho que estagnar é uma opção, nunca foi. Nunca foi, nunca foi. E o que é que tu ainda sonhas ao dia de hoje? Para nós? Ou para ti? Eu não sonho com nada, eu quero viver feliz, feliz. No meio do turbilhão que vai dentro desta que é esta cabeça, eu quero eu quero que nós sejamos felizes, que continuemos a ser felizes, como temos sido. Nós somos uma família graças a Deus, feliz. E eu quero muito, muito que o nosso filho um dia ele veja e diga assim: "Os meus pais são ganda malucos, ganda malucos", porque nós os 2 temos muito isso, que é ensinar o Gustavo, que nada é impossível, nada é impossível. Eu acho que as pessoas, hum, têm por, norma, dizer assim: "Ah, isso tu não podes. Ah, isso não é para ti." Ou "Isso, não te ponhas com ideias que isso não vai chegar lá." E isso cá em casa não existe. A vida treinou-nos dessa maneira. Eu acho que os nossos ideais sempre foram muito marcados por isso. E acho que nós tentamos passar isso para o Gustavo, que é nada impossível. Nada, mas nada. Mesmo no meio do turbilhão que é a vida e o dia a dia, nada é impossível. Nada, nada. Ninguém te pode dizer: "Tu não podes." Porque aquela pessoa até te pode fechar a porta, mas vai vir outra e vai-te abrir uma outra porta. Há sempre uma outra porta, não é uma janela, há sempre uma outra porta. Mas olha, eu tenho um sonho. Eu sonho que a vida, seja ela através de mim, seja ela através do teu filho, seja ela através de ti própria, te dê 10 vezes mais daquilo que tu "Ah, dás. para que eu vou começar a chorar outra vez." Para, ouve o que eu tenho para te dizer. Eu quero que a vida te dê 10 vezes mais daquilo que tu, com a idade que tens hoje, já deste ao mundo. São poucas as pessoas que entendem o quanto tu abdicas de o teu próprio bem-estar para pôr primeiro os outros e para pôr os outros em primeiro lugar, seja a mais simples coisa, como por exemplo a melhor parte do pão ou o melhor copo de água, ou abdicar de ir este fim de semana, porque de repente o Ricardo lembrou-se de fazer um investimento e nós já não vamos este fim de semana. E mesmo quando às vezes eu desculpo que o investimento com lucro e o lucro só aparece passado 3 meses, hum, eu quero que o mundo te dê aquilo que tu mereces e que tu vieste a este mundo para ter, porque é muito difícil encontrar, e não é por seres minha esposa, não é por nós estarmos Oh, meu casados, Deus. Ah, é muito difícil eu encontrar características que eu encontro em ti, em pessoas que nós conhecemos, que eu vou conhecendo no meu dia a dia, na minha vida. Eu sinto-me provavelmente o mais sortudo do mundo em te ter como minha esposa, em te ter como mãe do meu filho. Tu és uma mãe incrível, tu és uma mulher ai. incrível, tu és uma mulher que trabalha sozinha há 13 anos e tu dominas o teu trabalho e aquilo que tu fazes como ninguém. Tu carregas a nossa casa, tu carregas a nossa rotina. Hum, Há momentos em que eu penso para mim que se não fosses tu, nós não tínhamos metade da sorte que nós temos no mundo. Tu sabes que para nós és a luz que tu dás, és também para nós, e quando digo nós, eu estou-me a incluir as pessoas que têm a sorte de te conhecerem. Ahm, e isto pode-se parecer muito lamechas, pode parecer tudo feito ou dito só da boca para fora, não é. Eu digo-te todos os dias a importância que tu tens para nós. Eu não preciso vir para aqui gravar-nos a dizer, eu não Não. preciso disso para nada, nem tu precisas disso para Hum. nada. Mas já que o estamos a fazer, eu acho que é de salientar a tua generosidade, é de salientar a tua pertença ao mundo
eh, nessa forma que tu a tens de dádiva e tu tens um feitio do caraças às vezes, tu Uhum. refilas com moscas, tu tens uma espécie de pistola ligada, mas eu sei que esse é um muro que tu crias à tua volta, porque lá no fundo tu não consegues sequer soprar para mudar o vento se estiver a favor dos outros. Hum, É só isso que eu quero dizer. obrigada. Tá bem? Tá feito.